Então, o que é o projeto? Então, o projeto é toda essa construção em que você vai dizer a si mesmo primeiro. Primeiro é a si mesmo. E depois ao outro, o que você pretende fazer. Esse outro, gente, o projeto, ele é um gênero que é endo. Ele está dentro da universidade. É endogênico. Você não publica projeto, né? Onde é que está a publicação do projeto? Não existe. Claro que você pode fazer um blog e publicar, mas assim, cientificamente falando, o projeto é um gênero que fica aí entre você, o professor da disciplina, o processo de seleção para uma bolsa, enfim, é uma coisa muito interna, mas é uma produção acadêmica muito, muito importante, porque ela vai guiar os outros passos. Como é que a gente estrutura esse projeto? Bom, eu deixei lá nos arquivos da aula de hoje o Word com as etapas. E por que é importante vocês seguirem essas etapas aí? Porque o formato do projeto de pesquisa, a estruturação, pode variar de programa para programa, de curso para curso. Inclusive, dependendo, se for áreas bem distintas, às vezes eles têm uma construção bem distinta na estrutura. Então, todos devem seguir a estrutura que a gente está dando para que não fique cada um fazendo de um tipo. Então, você tem a pergunta: o que você quer pesquisar? O que você quer pesquisar é o seu tema. Então, quando diz lá tema, não escrevam um texto enorme tentando mostrar o tema. Por que eu digo isso, gente? Poderia ser? Poderia. Poderia, mas eu tenho percebido que as pessoas, ao fazerem isso, ela não diz exatamente qual é o tema. Elas deixam, fica ali no entremeio, e se você quiser circular qual que é o tema, você não encontra lá, o meu tema é X. Então, eu tenho orientado que se faça o tema, uma frase nominal, que é colocar ali só, geralmente, o substantivo, né? E aí, o subtema, mesma coisa, certo? Ah, prof, mas eu quero descrever exatamente qual que é o subtema, etc. Eu quero discorrer sobre isso. Há orientadores que acabam pedindo para vocês fazerem um texto um pouquinho mais ampliado no subtema. De minha parte, eu quero que tenha essa frase nominal um pouquinho mais específica. Por exemplo, modalizadores epistêmicos na notícia jornalística publicada no veículo tal, do período X a Y. Aí já seria um subtema. Mas eu quero escrever mais, então escreva mais, deixando muito claro para o seu leitor: este é meu subtema, certo? E não só falar sobre o assunto assim, e o leitor ter de tentar entender qual que é o subtema exatamente que a pessoa vai estudar. Então, a minha orientação é uma frase nominal para tema e uma frase nominal para subtema também. A pergunta: para que eu vão pesquisar? Vão gerar os seus objetivos de pesquisa. E por que eu vou pesquisar isso? É a justificativa da sua pesquisa. Como, com o que, onde você vai pesquisar, são os procedimentos da pesquisa, ou seja, vão ficar na parte metodológica. Quando que você vai pesquisar, quais serão as etapas desse processo, está no cronograma. E com que recursos eu vou pesquisar, aí pode contar com recursos humanos e também materiais, é a parte em que a gente vai relacionar gastos, tá? Nós não temos isso na graduação. Mas há projetos, gente, que pede essa parte de você prever, por exemplo, que vai precisar do computador, que vai precisar comprar tantos livros. Isso é mais em geral, relacionado à pós-graduação e ainda mais quando você for buscar uma bolsa, alguma coisa assim, precisa fazer um projeto. Aí você precisa ter essa parte. No nosso, não precisamos, até porque o que a gente vai gastar vai ser do bolso mesmo, né? Além disso, desses elementos que eu pus ali, o nosso projeto também vai constar com uma fundamentação teórica, com base em que teorias pesquisar. Essa fundamentação teórica, gente, na nossa estruturação, ela está dentro de um item, fundamentação teórica. Em outros projetos, com outras características de outros programas, às vezes essa fundamentação teórica, por exemplo, quando eu fiz para a Federal da Bahia, não tinha um item sobre isso, mas a fundamentação teórica perpassava todo o restante. Quando eu ia enunciar o problema de pesquisa, problematização, quando eu ia justificar, quando sempre buscava, então, os autores para fundamentar. Mas no nosso tem essa parte que já é um ensaio para um capítulo teórico de vocês. Então, a nossa é assim: você tem o tema, delimitação do tema. Então, lembrando que é só uma frase nominal nesses dois itens, o 1 e o 1.
Problema, problematização, justificativa, objetivos, objetivo geral, depois os objetivos específicos, fundamentação teórica, metodologia e cronograma. Há alguns programas que pedem, inclusive, uma introdução como se fosse um resumo do seu projeto. Então, isso que eu quero dizer para vocês, o projeto depende, tá? E vocês têm que seguir aquele daquela relação. Bom, eu vou submeter um projeto para a seleção do mestrado da UEM. Eu tenho que seguir a estruturação do projeto deles. Eu vou fazer o projeto para a professora Alcione na disciplina de monografia. Tem que seguir a estruturação do nosso projeto.